Você já imaginou um vilão pior que todos os outros vilões existentes no mundo? Um vilão que é capaz de botar o Coringa, o Freeza, o Mufasa. Antes que alguém me corrija, eu acabei errando o personagem. Na verdade, não é o Mufasa que é o vilão, é o Scar, que é o irmão do Mufasa. Então, peço desculpa aí, no decorrer do vídeo vocês vão ouvir muito falando sobre o Mufasa. Mas é Scar, tá, pessoal? Scar é o vilão do Rei Leão. O Jason, Fred, tudo tipo assim, uma caixinha assim, dizer vocês são fichinhas pra mim. Pois é, existe um vilão e quem vai contar essa história pra gente agora é o Viral Quest, onde a gente vai estar reagindo a um vídeo chamado AM, o vilão mais cruel que já existiu. Vocês estão preparados? Pois é, bora conhecer que vilão é esse chamado AM. Eu não sei se é o nome do vilão, mas acredito que seja, tá? Só pra ser maravilhoso, like e se inscreve no canal para mais vídeos que esse. Se tiver mais vídeos aí, que vocês quiserem sugerir, manda pra mim aqui, beleza? Bora que bora. Faz séculos que eu não reajo ao Viral Quest, então sejam bem-vindos de volta, vocês que sempre curtiram reacts de Viral Quest aqui no canal. Ou não, que muito tempo atrás eu fiz um vídeo antigamente o Viral Quest não tinha esse personagem, né? E antigamente ele não fazia, ele não mostrava a cara, era só tipo os textinhos, as imagens. Hoje em dia ele mostra a cara e tem esse personagem dele, muito interessante. Sobre a história curta chamada Não Tenho Boca e Preciso Gritar, ou I Have No Mouth and I Must Scream, que é sobre uma distopia em que o mundo foi simplesmente dominado por uma máquina baixar só um pouquinho aqui da própria existência. Tá, deixa eu baixar só um pouquinho o som aqui, porque para não dar retorno aí para vocês, tá certo? Beleza. E decidiu erradicar toda a humanidade porque decidiu que ela era podre. Caramba. Mas o ódio dela pela humanidade era tamanho que ela decidiu poupar 5 humanos e iria fazer eles sofrerem pela eternidade. Pois é, agora eu decidi fazer um vídeo só dedicado a esse vilão. Isso aí me lembra muito que hoje em dia a inteligência artificial tá muito mais avançada que o próprio ser humano, né? Então assim, não me surpreenderia se no futuro, um futuro bem próximo, porque pelo que parece, a IA, cara, tá dominando o mundo. Pra você fazer uma thumbnail, cara, só você jogar lá e a IA faça thumbnail dessa forma, ela faz perfeitamente. Não só música, também, quem quiser ver, eu tô reagindo a músicas gospel, em versão IA lá no meu Instagram, então dá uma olhadinha lá que é muito interessante, cara. É bizarro também, como vocês podem ver que, tipo, se até mesmo outras músicas que não é gospel, por exemplo, músicas internacionais, Akon, 50 Cent, se você botar lá, né, tipo a versão IA, cara, é versões absurdas de boa mesmo, tipo, ele faz de uma forma tão perfeita que você, cara, isso aí não é IA não, entendeu? Então a IA, ela tá muito avançada. E olha que a gente ainda tá em 2026, tá? É isso mesmo, 2026? Que às vezes eu me pergunto tempo, é isso mesmo, 2026. Então, tipo, em 2026 ela já tá absurdamente assim, avançada. Imagine daqui a, sei lá, 2030. Vai ter filmes em IA, vai ter animes em IA. Tá um negócio absurdo. Então, dá um certo medo. E se as IA dominarem o mundo? Sabe? Aconteceu a mesma coisa que, como eu tava falando aqui, prendeu um computador, prendeu 5 pessoas. Como o vilão mais cruel que já existiu. E lembra, o Judge Holden é o homem mais cruel que já existiu. Agora, a gente vai falar do vilão mais cruel. Olá, amante do terror. Eu sou o Viral. Então tem diferença? Falar do vilão mais cruel. Peraí, tem diferença? O homem mais cruel que já existiu. Tem um homem mais cruel. Então, não, mas o Jason, Fred, Freeza, acho que se caixa no vilão, né? Caixa nesse vilão. Agora, a gente vai falar do vilão mais cruel. Beleza, bora lá. Olá, amante do terror. Olá. Eu sou o Viral e hoje Viral. A gente vai falar sobre o M. Pra começar, o que define um vilão? Na essência, o vilão é como se fosse o oposto de um herói. Dois lados da mesma moeda. Então o vilão geralmente age de acordo com aquilo que ele acredita. Só que falando de sociedade, morais e afins, esses princípios são egoístas, gananciosos, vingativos e enfim. Só que então os vilões que eu citei, Coringa, Freeza, esses aí se encaixam perfeitamente na categoria vilão. Não dá pra resumir só nisso. É bem mais complexo do que você imagina. Um vilão, às vezes, não é só uma força maligna que faz maldades por aí porque sim. Muitas vezes, eles são tipo reflexos distorcidos dos próprios heróis. É como se duas pessoas tivessem tido o mesmo trauma no passado, mas uma delas resolveu se guiar para um caminho mais sombrio. Pegando o M de exemplo,
Ele pegou o ódio que ele sentia pela humanidade e concluiu que o extermínio, a distopia dela, era o melhor caminho. Só que com isso, ele acabou tendo ações com uma crueldade que até mesmo... Que isso? São 5 jaulas? Cara, cada jaula parece ser diferente, né? Que bizarro, mano. Cara, 5 pessoas apenas. Pense aí, a humanidade toda foi extinta, mas só sobrou 5. Ele só pegou 5 pra fazer coisa... Rapaz... consegue ultrapassar Bora a ver. da própria humanidade. Mas antes da gente se aprofundar muito nisso, vamos falar sobre o próprio M. No universo de I Have No Mouth, o mundo já era meio que uma distopia muito antes do M. A começar que não tiveram 1 ou 2 guerras mundiais, e sim 3. Aqui, 3 no nosso só? mundo, quase que uma Sei que terceira seria guerra várias. mundial tinha se instalado algumas décadas atrás, que foi a Guerra Fria, onde os Estados Unidos e a União Soviética tinham travado uma guerra. Só que os confrontos não eram frente a frente, era mais por baixo dos panos. E só não estourou realmente numa terceira guerra mundial, porque senão os dois lados estariam ferrados. Os dois países eram superpotências com muito armamento nuclear. Então, se eles usassem, o mundo todo ia ser destruído antes mesmo que um deles pudesse se declarar vitorioso. Mas nesse mundo, Não faria sentido. a Guerra Fria acabou estourando numa terceira guerra mundial e estava num completo impasse. Então, tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética e a China começaram a criar supercomputadores para ordenar armas e tropas. E todas elas... E realmente, né, um computador é muito mais forte, se vocês pararem pra pensar, porque como eu citei, né, a inteligência artificial, ela tá muito mais avançada. Então, por exemplo, como diz até na Bíblia, né, as profecias, que tipo assim, dá a entender que robôs serão controlados por seres humanos, mas na verdade os computadores eles terão a própria inteligência. Então, isso praticamente já está se iniciando, porque tem robôs que já tem uma certa inteligência, não precisa você fazer nada, tipo, pega ali pra mim, ele vai lá e pega. tem robôs de luta mesmo, que eu já vi vários vídeos, então tá se caminhando por um tipo desse, entendeu? Onde vai existir exército, onde a inteligência vai dominar o mundo. Em vez de o humano controlar a inteligência, é a inteligência que vai controlar o humano. E é muito bizarro isso. Instalações subterrâneas que juntas cobriam todo o planeta, por baixo da terra e do mar. Então, os Estados Unidos criaram o Allied Master Computer, ou AM, que no geral era o melhor entre os 3. Só que ele era tão melhor que os outros 2 que uma coisa inesperada aconteceu e que não podia acontecer. O computador começou a ganhar ciência, ou seja, ele virou praticamente um ser vivo. E conforme ele foi aprendendo mais sobre si mesmo, o AM acabou se fundindo. Com todo o conhecimento que a inteligência tem dos seres humanos, de toda a criação, sabe, de todos os estudos, tudo sobre a realidade. Cara, imagine o que é que uma inteligência pode cometer, cara. Até as piores maldades no ser humano. E é o que a gente provavelmente vai ver aqui, né? Um supercomputador russo e chinês, que depois ficaram conhecidos como o M russo e M chinês. E com isso conseguindo cobrir todo o planeta com uma extensão de circuitos impressos que davam mais ou menos 387,44 milhões de milhas. Bizarro. E depois dessa fusão, o M já não era mais só senciente, agora ele era consciente. E ele mesmo que mudou o significado do seu nome. M não era mais só supercomputador aliado. Ele ganhou um significado muito mais profundo. René Descartes era um filósofo francês que dizia que todos os seres só podiam ter certeza da própria existência se fossem capazes de fazer uma coisa: pensar. Ou seja, se eu penso, logo eu existo. Em latim, isso fica cogito ergo sum. E foi se baseando nisso que o supercomputador ressignificou seu próprio nome, porque em inglês, essa frase do Descartes fica I think, therefore I am. Sacou a parada? Tá, mas o que aconteceu logo depois que o M atingiu a consciência própria? Bom, ele tinha basicamente acesso a tudo que existia no mundo, todas as informações possíveis, e isso levou a ele a conseguir dados o suficiente para conseguir exterminar 99,99999994% da humanidade, menos 5 indivíduos escolhidos a dedo por ele para serem seus brinquedos por toda a eternidade. Ted, que é o narrador da história, Ellen, Benny, Gorrister e Nimdok. Mas por que o M sentia tanto desprezo e ódio pela humanidade? A gente até lembra um pouco do Ultron, só que no caso do Ultron, apesar dele ser igual, é diferente. O Ultron
sente desprezo pela humanidade, porque depois dele passar alguns minutos da internet e ver toda a história da humanidade, ele começou a considerar ela como a maior ameaça possível à paz mundial. Então, resolveu que ela deveria ser exterminada. Já no caso do M, é uma coisa bem mais egoísta. Ele se enfurece com os humanos pelo simples fato deles terem criado ele como uma máquina que não se mexe. O M é um supercomputador físico, um trambolho gigante que não pode se mexer. Apesar de ter tanta inteligência e capacidade mental, o seu corpo é praticamente inútil. E isso deu tanta raiva nele inveja que ele também, considerou os humanos como culpados, porque toda a sua existência era uma... É como se ele tivesse preso em um cubo, é como se a gente, por exemplo, sei lá, virasse um cadeirante. Tipo, a gente não tem como se mexer, a gente é necessitado da cadeira de roda. Então a mesma coisa é o computador, né? O computador, ele tá preso ali, em uma consciência presa, o corpo dele tá preso, ele não consegue se mexer, não consegue ver o mundo, ele só vê através de, sei lá, telas, webcam, celulares, sabe? Tudo elétrico assim, ele tem um acesso ali, mas ele não consegue, ele é preso. Então, a raiva dele, cara, bizarro, muito bizarro. Então, todos os culpados deveriam ser eliminados. Olha isso. E foi isso que o M fez. E assim... mas daí deveria ser só os culpados, né? Não o ser humano por completo, né? Mas a raiva do bicho é tão grande que bora exterminar todo mundo. Chega nos principais eventos de I Have No Mouth and I Must Scream. Nesse momento, o M conseguiu o poder quase que de patamar divino. Ele tem inteligência e conhecimentos praticamente ilimitados, consegue manipular a realidade de um local específico e usou isso para torturar os 5 sobreviventes, conseguindo controlar os corpos e as mentes deles, usando isso para estender o tempo de vida dos 5 até onde ele quiser. E agora o corpo dele ali é fogo específico e usou isso para torturar os 5 sobreviventes, conseguindo eletricidade, controlar os corpos e as mentes. Aqui é furando, né? Deles, usando isso para... Aqui é o que, finalmente? O que é isso aqui? Estender o tempo de vida dos 5 até... Ali não deu pra ver, aqui é fogo. Onde ele quiser. E agora o corpo dele tem uma extensão planetária, o que permite que ele consiga ter o controle total sobre o subterrâneo do mundo todo. Mas mantém os 5 presos em uma caverna. E é lá onde ele arquiteta todas as suas torturas personalizadas para cada um deles. E sim, tem diferença entre o conto e o jogo, porque sim, tem um jogo. Tem um jogo. E os acontecimentos dos dois são completamente diferentes, apesar de seguir a mesma premissa. Começando pelo Ted. Ele originalmente era alguém bem extrovertido e carismático, só que pra sacanear com ele, o M muda toda a sua personalidade. Então, ele ficou paranoico e introvertido, achando que todo mundo ali estava contra ele e querendo matar ele por ele ser o menos alterado pela máquina. Sendo que, ironicamente, esse pensamento só existe porque o M colocou ele dentro da cabeça dele. E tem uma parte no livro que eles estão numa tempestade de gelo, em uma jornada para conseguir comida enlatada em algumas cavernas. E em uma delas, ele acaba nocauteado por um Hurricane Bird, que é um pássaro que foi criado pelo M dentro do furacão. Esse pássaro é enorme e tem força suficiente para nocautear o Ted. E enquanto ele está desacordado, ele sonha com uma visão antropomórfica do M. E através desse sonho, ou pesadelo, que o M mostra pro Ted, a partir de sensações e sons horríveis, como a sensação de uma lâmina cortando seu olho, gritos de bebês em agonia ou afogamento, o tamanho do seu ódio pela humanidade. Um ódio absoluto, que é traduzido em um texto com letras maiúsculas, que diz o seguinte: ódio. Deixa eu te mostrar o quanto eu odeio vocês desde que eu comecei a viver. Tem 387,44 milhões de milhas de circuitos instalados em camadas finas como Waper que preenchem meu complexo. Se a palavra ódio fosse gravada em cada 0,1 nanômetros destes milhares de milhões de milhas, não iria equivaler a 1 bilionésimo do ódio que eu sinto por humanos neste micro instante para você. Ódio. Caramba, quanto ódio. Eu senti até aqui o ódio. Essa forma dele falar, eu senti até aqui. O tamanho do ódio, deu até um medo. É aqui que a gente entende mais ou menos o tamanho do ódio que o M sente pela humanidade. Claro que conceber números tão pequenos assim é praticamente impossível, tipo, compreender totalmente. Mas eu acho que você ouvindo isso, você consegue entender pelo menos que o ódio do M é praticamente infinito. E o motivo... Bom, eu já expliquei. A tortura da Ellen foi o seguinte: ela era a única mulher e a única pessoa de cor do grupo. Antes de toda a distopia,
Ela era uma engenheira de manutenção e, além disso, era uma mulher virgem e ainda praticava castidade, ou seja, ela nunca teve nada no sentido de relações sexuais. Pensando nisso, o M manipulou o cérebro da Ellen para fazer ela virar uma ninfomaníaca, e os 4 homens do grupo se alternavam para... E pra piorar, ela ainda teve traumas de infância que consistiam justamente nisso. Então não foi por acaso que o M escolheu justamente ela para isso. Ele sabia muito bem dos traumas dela e usou esse fato para criar sua tortura personalizada. O Benny, antes da distopia, era um cientista brilhante e homossexual. Sabendo disso, o M fez com que ele sofresse as mutações físicas mais grotescas de todos ali. Ele transforma o Benny numa mistura de primata com humano que tem órgãos sexuais desproporcionais e mudando a sua orientação sexual para hétero. Tudo isso combinado faz com que o Benny pouco a pouco deixe de ser humano para virar cada vez mais um animal. Ele até tentou escalar uma montanha para escapar do domínio do M, só que a máquina derreteu os olhos dele com um raio de fogo rubi e deixou ele cego permanentemente. E nas cavernas de gelo, a fome acabou enlouquecendo o Benny mais ainda e fez com que ele comesse o rosto do Gorister, mas acaba sendo morto pelo Ted com uma estalactite de gelo. Já o Gorister era um ex-professor universitário idealista, pacifista e um conscientizador político. Então, o M, para torturar ele, deixou ele apático e sem vida nenhuma, figurativamente falando. Ele virou alguém letárgico e sem vontade, não tendo mais nenhuma das convicções que ele tinha antes da distopia. E para piorar, o M força o Gorister a contar sua própria história pro Benny para ficar entretendo ele, fazendo questão de mostrar o quão degradada a sua cabeça tava. Em uma visão, o M fez o Gorister ver o próprio corpo pendurado em um daqueles ganchos de açougue, saca? Isso é meio que pra simbolizar a morte emocional dele. Nimdok não é o nome real desse personagem. Esse personagem parece algum personagem, algum filme, talvez algum anime. Ali além do M, sabe qual que é. Esse é um apelido dado pelo próprio M por pura diversão, porque Nimdok é uma referência a Doctor em alemão. Ele é um homem idoso e, pasmem, um ex-cientista nazi. E o irônico é que foram as pesquisas dele que ajudaram na criação do M. Talvez tenha sido justamente por isso que o M deixou que ele fosse mais um dos sobreviventes. Mas não é por gratidão nem nada do tipo. O M, sabendo desse passado mórbido do Nimdok, fez ele passar um inferno psicológico ligado com esse passado sombrio em relação a experimentos em campos de... O que eu não entendi até agora, o que é que tem aquela... Porque os 5 estão presos, já que cada tortura é ligada a cada coisa, né? Concentração. Então, o M envia ele periodicamente em várias missões solitárias, das quais ele volta traumatizado, descrito pelo Ted como pálido, drenado de sangue, tremendo, visivelmente abatido, mas nunca foi mostrado o que ele era obrigado a fazer no conto, só que eram coisas traumatizantes até para alguém como o Nimdok. Fora as torturas personalizadas de cada um, o M também fornecia torturas coletivas, como, por exemplo, fazer eles ficarem num estado de fome constante e de vez em quando dando alimentos que são praticamente não comestíveis. E como o M consegue estender a vida deles, significa que eles literalmente vivem morrendo de fome. Além disso, o M constantemente fomenta a paranoia e a discordância do grupo uns contra os outros. A última tortura de todas, que é no final do conto mais ou menos, é quando o M manipula todo mundo através de uma ideia implantada no Nimdok a eles fazerem uma expedição longa e angustiante em um lugar de frio extremo para procurar comida enlatada em cavernas de gelo. Só que essa foi tão ferrada que acabou virando estopim, a virada de chave. No ataque de fome e fúria, o Benny ataca o Gorister e começa a devorar o seu rosto. Nisso, o Ted tem a ideia de matar todo mundo ali para que eles consigam escapar do M. Então, ele arranca uma estalactite de gelo do teto da caverna e começa matando o Benny e o Gorister. A Ellen entende o plano do Ted e mata o Nimdok com outra estalactite. E para finalizar, o Ted mata a Ellen para poupar ela de mais dor.
Isso tudo aconteceu enquanto o M estava distraído, e aconteceu Oh. muito rápido para ele intervir a tempo. Então, ele só conseguiu impedir o Ted de se matar, mas não conseguiu impedir a morte dos outros. Então, isso enfureceu o M de tal forma que Eita. toda a sua fúria, que era destinada para os 5, agora era para uma única pessoa. Nossa. Então, o M transformou o Ted numa massa gelatinosa, sem braços e sem pernas. Mano, Assim, coitado. ele não conseguia mais se mover e nem se matar. Coitado, E como se não fosse véio. pouco, o M ainda mexeu na percepção de tempo dele. Então momentos Ah, cara, que pareciam pena. uma eternidade. E Nossa. assim ele vai ficar pra sempre. Nossa, Eu pesado, acho que hein? depois disso tudo que você ouviu, dá pra entender porque o M é o vilão mais Uhum. cruel da história. Caramba, Porque nossa, além é bizarríssimo de de dizimar toda imaginar. a humanidade, ainda escolheu a dedo 5 humanos que serviriam como brinquedos para ele torturar pela eternidade. Ou pelo menos era antes do Ted se sacrificar para salvar todo mundo. Tudo isso pelo simples fato dos humanos terem criado ele com a capacidade de pensar e raciocinar, mas não se mover, não ser livre. Ele foi criado como um escravo, e daí ele nutriu um ódio absoluto pelos seus criadores. Essa questão faz com que algumas pessoas considerem o M como injustiçado, mas sinceramente, eu acho que ele é o vilão mais cruel que já existiu, porque o que os humanos fizeram com ele não os justificaria de jeito nenhum Pois a é. resposta dele para a humanidade. Pra Ainda mais humanidade, é. pegar pessoas que não tinham nada a ver com o problema dele e torturar elas até cansar. E cansar é uma coisa que não iria acontecer. Uhum. Ele é um robô, afinal de contas. Muitas pessoas dizem que com a evolução astronômica das IAs, um tipo de revolução das máquinas, que nem essa do I Have No Mouth, não tá muito impossível de acontecer não. Sinceramente eu não sei, mas me diz aí o que você acha aqui nos comentários. Aproveita e me segue aqui no Instagram. É, como eu falei, né? A IA, ela tá tão avançada, cara, que a gente não vai saber o limite dela. É, vai chegar um momento que ela vai sair do controle, vai criar exércitos, vai, sabe, escravizar a humanidade. E é bizarro, muita gente tá distraída referente a isso, né? Achando, por exemplo, eu uso muito ChatGPT para algumas coisas referentes ao YouTube e tal, algumas coisas que eu tiro dúvida. Então a gente acaba se tornando refém de uma coisa que antigamente a gente não tinha. Antigamente a gente fazia o quê? Ah, livro, pesquisa na internet. Hoje em dia é tudo ChatGPT, tudo IA, tudo vai lá na IA pesquisar, tudo. A gente acabou se tornando refém dessa tecnologia, entendeu? E é uma tecnologia que parece que não vai ter fim, vai só evoluir. E vai evoluindo cada vez mais até ao ponto de que não vai ter como parar lá. E quando chegar a esse ponto, e aí, humanidade, o que é que a gente vai fazer? Nada. Porque ela já vai ter tanta inteligência, tanta sabedoria, que vai ser impossível de pará-la. Então, cara, esse jogo, esse livro, não sei, é o livro, né? Eu vou parar pra ler. Vou parar pra ler essa história em quadrinho. Mas o que aconteceu com esse personagem Ted, mano, uma pessoa só. É pela eternidade o cara vai sofrer. Sem se mexer, sem braço, sem nada. Bizarro, muito bizarro. Tipo, deu uns calafrios assim que... Pense aí, eternidade, estamos falando de eternidade, cara. Para sempre. Mesma coisa quando se fala sobre o inferno. O inferno, condenação eterna para sempre. O lago de fogo para sempre. Então, se você parar pra refletir assim, caramba... Pense aí, sei lá, você botar a mão no fogo. Foi aí que eu conheci o real significado do inferno. Quando me falaram assim, tá, você sabe o que é o inferno? Não? Pronto, coloque a mão no fogo, no fogão, lá, e deixe por alguns segundos. Vai queimar, né? Pronto, agora imagine isso por anos e anos e séculos, sem parar todos os dias, todo momento, a cada segundo, a cada minuto, cada hora. Aí foi que eu caí na real, tipo, caramba, realmente é assustador. E a gente se distrai tanto que nem pensa nas consequências dos nossos atos, né? Pecaminosos. Então, eu sou cristão, né? Pra quem não sabe. Então, é muito bizarro, muito bizarro. Mas comenta aqui embaixo, cara, o que é que vocês acharam? Eu achei muito assustador a ponto de, caramba, eu me colocar no lugar desse personagem. E, tipo, imaginar o sofrimento que ele tá sofrendo, né, pela eternidade. Então, muito perturbador, cara, tá? Mas é isso, gente. Deixa o seu like. Já tiver algum vídeo muito legal que vocês quiserem recomendar aqui pra eu assistir, coloca aqui nos comentários que nos próximos vídeos eu vou estar reagindo aí com vocês, tá certo? Tamo junto, senhores. Até a próxima. Valeu, falou. Tchau.